Boa tarde, Yali Madet. Bem-vindos ao webinar Demências Como Tratar, promovido pelo Aga Khan Health Board e o Elderly Care. A demência é um termo genérico que descreve um conjunto de doenças neurológicas que causam um declínio progressivo da capacidade funcional da pessoa, nomeadamente perda de memória, capacidade cognitiva, raciocínio e outras faculdades. A doença de Alzheimer, a demência vascular ou a doença de Parkinson são exemplos de demências. O relatório Health at a Glance 2017 da OCDE, publicado a 10 de novembro de 2017, coloca Portugal como o quarto país com mais casos por cada 1000 habitantes. Nem todas as pessoas idosas desenvolvem demência, contudo, esta é mais frequente a partir dos 65 anos de idade. Para explorar este tema, são nossas oradoras convidadas Sílvia Carambola, gestora de doentes que trabalha há 30 anos com doentes crónicos e há 15 com doentes com demência, e a doutora Ana Cavaleiro, psicóloga clínica da Associação Alzheimer Portugal. Antes de passar a palavra, gostaria de salientar que podem colocar questões escritas na funcionalidade dos vossos dispositivos das questões, do Q&A, da aplicação Zoom. Passo então agora a palavra às nossas convidadas. Vamos começar por apresentar uma apresentação. Como o Adam já referiu, nós vamos falar sobre demências. Eu vou falar um bocadinho mais sobre a teoria que está por trás das demências e de alguns conceitos chaves. A Sílvia irá falar mais de questões práticas, questões do dia-a-dia, que são aquelas com que nós nos confrontamos na nossa vida diária. O que nós pretendemos hoje é um bocadinho pensarmos sobre o que é que se deve fazer quando se tem um familiar com demências e como saber fazer, porque às vezes aquilo que o nosso coração diz é uma coisa, mas aquilo que depois na prática o seu resultado é outra. E aquilo que nós vamos pretender agora durante este bocadinho que estamos juntos é tentar perceber como adequar os nossos conhecimentos depois à prática e àquilo que as pessoas com demência necessitam na realidade. Quais são as suas necessidades, não tanto quais são as nossas, mas quais são as suas e de que forma é que nós, respondendo às suas necessidades, conseguimos ter comportamentos mais adequados para com as pessoas com demência. Eu vou-vos falar de uma forma um bocadinho breve sobre o funcionamento cognitivo das pessoas com demência para que seja possível perceber porque é que as pessoas têm os comportamentos que têm, de onde é que eles vêm, para depois a Sílvia poder dizer então o que é que nós fazemos com esses comportamentos e como é que nós lidamos com eles. Então, um dos comportamentos mais conhecidos, um dos déficits mais conhecidos das demências é de facto a perda de memória. É aquele que normalmente todas as pessoas identificam como sendo um problema ao nível das demências. E como é que este problema de memória se manifesta? Em primeiro lugar, a pessoa com demência começa a perder a memória a curto prazo, ou seja, as memórias mais recentes, o que é que almoçou, o que é que fez ontem à tarde, quem é que veio visitar no fim de semana, o que é que fizeram o mês passado, onde é que foram passar férias no verão passado, e assim sucessivamente. Conforme a demência vai evoluindo, as pessoas vão se esquecendo cada vez mais daquilo que está para trás. Depois, isto vai explicar porque é que muitas vezes as pessoas já só se lembram daquilo que é mesmo muito antigo. As pessoas acabam por estar a viver numa altura em que tinham se calhar 14, 15, 16, 20 anos. Portanto, o que quer dizer que vão tentar interpretar o mundo de hoje como se vivessem naquela altura. Daí, por exemplo, não se reconhecem ao espelho. Podem passar à frente de um espelho e dizer porque é que esta pessoa, porque é que esta senhora, sempre que eu passo aqui, está aqui a olhar para mim. Porque elas pensam nelas, imaginemos, elas pensam em si quando tinham 20 anos, portanto não são aquela pessoa do espelho que já tem se calhar 70, que tem rugas, cabelos brancos, portanto elas não são essa pessoa, elas são uma pessoa diferente. E por isso é que muitas vezes também acabam por confundir, por exemplo, o esposo com o pai, porque elas não se lembram de si como tendo sequer, por exemplo, como sendo casadas, que até se lembram, ou lembram-se logo dos primeiros anos de casamento, em que tinham 20 anos, ou 21, ou 22, e que o marido não era aquela pessoa que está agora ao lado, que agora é, se calhar, uma pessoa mais velha, não é? Também com rugas, com cabelos brancos, se calhar barrigudo, se calhar careca, e elas olham para o lado e lembram-se o quê? Aquelas pessoas que tinham uma cabeleira farta, cabelos compridos, que eram todas musculadas, por exemplo, é um mero exemplo.
não é? Ou seja, elas podem não reconhecer a pessoa que têm ao lado porque se lembram da pessoa de há 20 anos, de quando tinham 20 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vão olhar para o lado e vão ver aquela pessoa diferente da anatomia que elas esperavam para um marido ou para uma esposa, e então vão pensar: tu, se estás aqui a cuidar de mim, é porque és o meu pai, só podes ser o meu pai, porque o meu marido ou a minha esposa tem 20 anos. E daí também fazerem confusão, por exemplo, com os filhos, ou seja, os filhos, como elas não têm filhos com 20 anos ainda, ou pelo menos não têm filhos já adultos, pensam que tu também podes ser a minha mãe, porque estás aqui a cuidar de mim, é a mãe, e muitas vezes confundem também os filhos e as filhas como os pais e as mães. Isto é só para nós percebermos que eles estão a viver lá atrás, num passado antigo, não estão a viver nos dias de hoje. Ao nível da orientação, as pessoas começam também a perder-se, primeiro, como todos nós, em sítios que não conhecem tão bem, mas depois o problema da demência vai fazer com que a pessoa se perca nos sítios em que eles até se deveriam orientar bem, como por exemplo dentro da sua própria casa, como por exemplo no bairro onde habitam se calhar há 30 ou 40 anos. Ou seja, podem perder-se a caminho da mercearia ou a caminho do café, ou chegarem ao café e depois não conseguirem retornar a casa, não saberem como é que voltam a casa e se calhar a sua casa é ali a 50 metros, mas eles já não reconhecem. E como eu vos disse há pouco, acabam por se perder dentro da sua própria casa, onde é que é a casa de banho, onde é que é a cozinha, onde é que é o quarto, onde é que é a sala, começam-se a perder aí também. Para além desta perda de noção que vai acontecendo ao nível do espaço, existe também ao nível do tempo, ou seja, qual é o dia de hoje, qual é o dia da semana, em que mês estamos, em que ano, se é verão, se é primavera, se é outono, se é inverno, tudo isto pode começar a ser esquecido. Portanto, também, obviamente, tudo aquilo que eu vos estou a dizer são esquecimentos progressivos, não acontecem de um dia para o outro, vão acontecendo ao longo do tempo. O mesmo se passa também ao nível da linguagem. Numa fase muito inicial, a pessoa com demência consegue disfarçar os seus problemas de linguagem porque, não conseguindo nomear um objeto, acaba por conseguir dizer o seu sinónimo ou encontrar um sinónimo para o descrever. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, se não consegue dizer caneta, diz esferográfica. Se não consegue dizer lápis, diz, se calhar, lapiseira. Se não consegue dizer caderno, pode dizer, olha, bloco, passa-me ali aquelas folhas para eu escrever. E, portanto, conseguem utilizar outras palavras que querem dizer mais ou menos a mesma coisa e, portanto, conseguem manter o seu discurso normal. Com o evoluir da demência, começam então também a ter dificuldades nesta nomeação dos objetos, a dizer o nome dos objetos, e o que é que vão fazer? Vão dizer a sua função. Olha, traz-me ali aquela coisa que serve para escrever. Olha, vem ali o senhor que traz o correio, porque não consegue dizer carteiro. Portanto, começam a descrever a função do objeto. Uma vez mais, com o passar dos meses, muitas vezes com o passar dos anos, acabam por não conseguir dizer sequer a função dos objetos e dizem, olha, dá-me ali aquela coisa que está ali assim, aquilo que está em cima daquilo. Ou seja, começa o discurso a ficar muito mais reduzido, as palavras que eles conseguem dizer são menores e começam a ter muito mais dificuldades em ter discursos coerentes e lógicos, que sejam entendidos facilmente. Numa fase final, dizem sim, não, talvez, ou respondem repetindo a última palavra que ouvem dizer, ou seja, se nós perguntamos, por exemplo, não tem frio, pois não? O que é que a pessoa nos vai responder? Não, porque foi a última coisa que ouviu, mas até pode estar cheia de frio. Portanto, nesta fase, tem que ter um bocadinho mais cuidado da forma como se fala, como se fazem as perguntas, e depois a Sílvia já vai dar mais alguns exemplos. Ao nível das funções executivas, que são a capacidade que nós temos para realizar as atividades de vida diária, ou seja, para nos alimentarmos de forma autónoma, para fazermos a nossa higiene de forma autónoma, para fazermos as nossas refeições, para nos vestirmos, nos despirmos. Portanto, tudo isto são as chamadas funções executivas, ou seja, é a capacidade que nós temos para conseguir fazermos o processo de cada uma das nossas tarefas. Vou-vos dar um exemplo que tenho aqui ao lado. Todos nós sabemos como é que se bebe de uma garrafa de água, sabemos que temos que agarrar, que abrir a tampa, tirar a tampa, beber e voltar depois a colocar a tampa e enroscar novamente para ficar fechada. A pessoa com demência deixa de perceber este processo, ou seja, chega a um ponto mais evoluído da patologia, da doença, em que nós damos da garrafa e o que ela vai fazer, como já não se lembra que temos que desenroscar e levantar a tampa, o que provavelmente ela vai fazer, vai tentar abanar, vai virar ao contrário, vai tentar espremer
para tirar a água, porque não se vai conseguir lembrar que é preciso começar por abrir a tampa. Isto é um exemplo. Ao nível da capacidade de cálculo, as pessoas deixam de conseguir reconhecer os símbolos. E com os símbolos vêm os números também. Ou seja, o 1, o 2, o 3 são símbolos que foram inventados e que nós aprendemos desde pequenos. É como o A, o B, o C, também são desenhos que nos ensinaram que representam letras e que têm um determinado som. E as pessoas deixam de reconhecer isso. Ou seja, por exemplo, para nós um A é uma bola, uma perninha, e nós quando lemos percebemos que aquilo é um A, quando vemos o desenho de um A, de uma bola com uma perninha, percebemos que é um A, a pessoa com demência olha e pode simplesmente pensar é uma bola com uma perninha, não consegue perceber que aquilo é uma letra. Como as pessoas têm estas dificuldades, vão deixar de conseguir ler e vão deixar de conseguir fazer contas de matemática, vão deixar de conseguir fazer cálculos. Aqui começam as dificuldades ao nível de perceberem o dinheiro. Os trocos, conseguirem fazer trocos, conseguirem fazer estas contas, ou seja, a utilização do dinheiro começa a ser muito mais difícil. Ao nível da aprendizagem, este é um campo que se prende muito de perto com a capacidade de memória. Porquê? Porque para nós termos aprendizagem temos de ter memória a curto prazo, que é um dos primeiros sinais que acontece numa demência, é dificuldades ao nível da memória a curto prazo. Ou seja, as pessoas para aprenderem têm que conseguir lembrar-se, decorar as coisas que acabaram de ouvir, pois se as pessoas já não têm essa capacidade de se lembrar das coisas que acabaram de ouvir, vão ter muita dificuldade na aprendizagem. O que vai acontecer a partir de uma certa fase, ou seja, isto também é, como eu vos disse há pouco, é tudo progressivo. Se no início eles ainda conseguem decorar e aprender algumas coisas, numa fase mais intermédia já só conseguem fazer por rotinas, ou seja, a manutenção das rotinas é muito importante para eles conseguirem fazer as coisas um bocadinho mais por instinto do que por estarem a aprender. Ao nível do raciocínio, como existem todas estas dificuldades faladas anteriormente, ao nível do cálculo, ao nível da percepção dos como é que se fazem as coisas, os processos pelos quais fazemos as atividades, as nossas tarefas, dificuldades ao nível da linguagem, da orientação, da memória, o raciocínio obrigatoriamente também vai estar comprometido. Ou seja, a capacidade de ter um discurso longo e de manter uma conversa durante 10 minutos é muito difícil. Muitas vezes só se conseguem ter conversas um bocadinho mais longas se estivermos constantemente a relembrar sobre o que é que se está a falar. Mas mais à frente, depois a Sílvia dará outros exemplos também parecidos. É importante, quando nós estamos a intervir, pensarmos quais são as necessidades das pessoas com demência. Ou seja, o que é importante para uma pessoa com demência? Temos aqui Tom Kitwood, que foi quem inventou, quem criou a abordagem centrada na pessoa com demência, nesta sua teoria, que é a teoria que normalmente é seguida pelas instituições, porque é aquela que coloca a pessoa com demência no centro da nossa intervenção, e esta teoria diz-nos que as necessidades das pessoas com demência podem ser vistas, por exemplo, como aqui com esta flor, ao nível da identidade, da inclusão, da ocupação, do conforto, do vínculo e do amor. Ao nível da identidade, é importante que as pessoas mantenham a sua identidade, mantenham o nome pelo qual sempre quiseram ser chamadas, vistam as roupas que sempre se habituaram a vestir ao longo de uma vida inteira, que usem o cabelo da forma como gostam e como sempre usaram, porque é isso que as define, é isso que faz delas aquilo que são e que foram uma vida inteira. Ou seja, se uma pessoa, por exemplo, apesar de, imaginemos, ter um curso universitário, ter uma carreira académica grande, se prefere ser chamada pelo TISE, por exemplo, está no seu direito e devemos respeitar isso. Outra pessoa, nas mesmas circunstâncias, se calhar quer ser tratado por senhor doutor ou por professor doutor, também devemos respeitar e tratá-lo dessa maneira. Ou seja, a primeira coisa que se deve tentar perceber é como é que quer que eu trate. É logo a primeira pergunta. Se uma pessoa sempre usou o cabelo comprido, mesmo que já não seja muito prático, porque não é tão fácil lavar, mas se a pessoa sempre usou, deve continuar a usar. Ou seja, não lhe devemos retirar essa identidade. Teremos que ter um esforço adicional, se calhar, para desenriçar o cabelo ou para o lavar, mas isso será algo que nós é que temos que lidar e não é a pessoa com demência que tem que mudar a sua maneira de estar. São pequenos exemplos. Ao nível da inclusão, é importante que a pessoa se sinta bem no espaço onde está, ou seja, que continue a fazer atividades dentro desse espaço. Uma pessoa que gosta de cozinhar não deve ser retirada da cozinha porque já não se lembra como é que se faz, deve ser ajudada a fazer.
é um pequeno exemplo também para se perceber o que é que estamos a falar quando falamos de inclusão. É a pessoa continuar a estar inserida na sociedade, continuar a fazer coisas com as outras pessoas e fazer coisas dentro do espaço onde está. Por exemplo, uma senhora que gosta, por exemplo, de fazer ali de doméstica, de tratar da casa, pode e deve continuar, por exemplo, a limpar o pó, a varrer o chão. Um senhor que gosta de fazer atividades mais caracterizadas com os senhores, como por exemplo arranjar coisas, arranjar cadeiras ou coisas assim que tenha mais a ver com ele, deve poder fazê-las no espaço onde sempre as fez para continuar a sentir que está no seu espaço, mesmo que tenha que ser com ajuda ou que tenham que ser tarefas mais fáceis, não tão complicadas que ele pode já não as conseguir fazer. Ao nível da ocupação, é muito importante que as pessoas estejam ocupadas. As pessoas são seres ocupacionais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós nos mantemos sempre ocupados com alguma coisa. É importante para nós estarmos sempre em atividade. Para as pessoas com demência, isso não vai ser diferente. Elas precisam de estar a fazer coisas. Se nós temos uma pessoa que está o dia inteiro sentado num sofá, por exemplo, sem fazer absolutamente nada, isso é um sinal de mal-estar, não é um sinal de bem-estar. É importante que essa pessoa mesmo que esteja sentada, porque, por exemplo, não pode andar de um lado para o outro porque se pode magoar, mas que esteja ocupada a fazer alguma coisa, ou que está alguém a falar com ela, ou que esteja a fazer uma atividade com as mãos, como, por exemplo, fazer um puzzle ou folhear uma revista, mesmo que já não consiga ler tão bem, pode ver as imagens. Portanto, há várias possibilidades de ocupação. Ao nível do conforto, é o conforto emocional. Se a pessoa está feliz, deixá-la estar feliz, aproveitar a sua boa disposição para brincar, para ter conversas engraçadas, para se utilizar o humor. Se a pessoa está triste, também respeitar isso e dar-lhe a possibilidade de dizer porque é que está triste. E perguntar-me, está triste? Porque é que está triste? Quer-me dizer? Consegue-me dizer porque é que está triste? E ouvi-la, ou seja, validar aquilo que ela está a sentir. Muitas vezes nós ficamos muito aflitos quando a pessoa está triste, e a nossa primeira sensação e o nosso primeiro instinto é dizer, então, mas eu estou aqui consigo, não precisa estar triste, porque é que está triste? Não tem motivo, está aqui comigo, está segura, mas a pessoa precisa estar triste e, portanto, precisa que alguém a ouça e que a deixe estar triste por um bocadinho. Depois a pessoa já fica bem disposta, muitas vezes só por saber que está ali alguém ao lado, alguém ali, que está preocupado com ela, e muitas vezes isso já dá a segurança e a tranquilidade que a pessoa está a necessitar. A capacidade de vínculo, ou seja, o que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer vínculo? É a capacidade que as pessoas têm de se ligar a outras emocionalmente, ou seja, de existir alguém que, numa situação de crise para a pessoa com demência, em que a pessoa com demência está mais, por exemplo, mais agitada, mais aflita, mais angustiada, alguém que possa chegar e que com um sorriso, com um toque tranquilo na mão, com um olhar, consegue tranquilizar o outro, ou seja, é importante perceber das pessoas que lidam com aquela pessoa com demência, quem é a pessoa que mais facilmente consegue tranquilizar o outro, porque é a pessoa que nós sabemos que em situações de crise podemos chamar para tranquilizar a pessoa com demência. Por fim, temos o amor, que tem a ver com a possibilidade que a demência tem de dar carinho, de dar afeto, de demonstrar que gosta de quem está à sua volta, e também a possibilidade que nós temos e devemos ter e devemos sentir à vontade para transmitir também nós amor e carinho pela pessoa com demência. Portanto, poder-lhe dizer eu gosto muito de si. Isto é muito importante, porque às vezes nós sentimos, mas na nossa azáfama do dia-a-dia esquecemos-nos de dizer à pessoa com demência que gostamos dela, e isto também é muito importante. Eu agora passo aqui a palavra à Sílvia. Ora então, boa tarde. Quero desde já agradecer, portanto, o partilhar aqui convosco tantas coisas que temos para partilhar, e vou começar desde já iniciando a minha conversa e pegando um pouco naquilo que a doutora acabou de dizer. Portanto, todas estas características que ela deu agora por último, de facto são todas extremamente importantes, mas eu, enquanto cuidadora de pessoas que já estão institucionalizadas, tenho outras coisas que terei que dizer que se calhar não irão tanto ao encontro daquilo que a doutora acabou de dizer. E a primeira pergunta quando faço atendimentos é: será que faço bem institucionalizar o meu familiar? Se calhar muitos de vocês podem estar a pensar precisamente isso. Quando é que é a altura? Será que há a altura para institucionalizar alguém que está com demência? Será que estamos capazes de continuar a tomar conta de alguém que está com demência? De
facto isto são tudo perguntas que são pertinentes e que são as primeiras a surgirem quando as pessoas já estão um pouco esgotadas de tantos problemas que vão surgindo em casa. Portanto, e é isso que eu vou partilhar convosco, e vou partilhar também convosco um dos sentimentos que é o mais característico de todos os utentes que tenham. Eu peço desculpa, vou dizer muitas vezes utentes porque estou habituada devido às instituições, mas todos eles, o principal foco é mesmo o medo. É um sentimento que um doente com demência mais tem, é medo. Medo porque a pessoa começa com medos logo no início, no início da própria demência, a pessoa começa a sentir medo, no sentido que começa a perder as suas faculdades e ela própria até sente que está a acontecer qualquer coisa, ainda que ela não saiba explicar muito bem o porquê. E como ela não sabe explicar muito bem o porquê, ela tem medo. E numa fase mais avançada, que são os doentes que normalmente estão connosco em instituição, existem outros medos, existem medos de tomar banho, existe medo de ser abordado por qualquer coisa, existe medo porque se vai sentar à mesa e não sabe para que é que serve um garfo. Existem imensos medos e que nós nos esquecemos. E as pessoas não nos sabem transmitir esse medo. E nós estamos cá para isso, é para ajudá-los a deixarem de ter esses medos. Como a doutora dizia há pouco, eles já não estão propriamente aptos a aprender, porque não é essa a ideia. A ideia de um doente com demência é que ele esteja o melhor possível e, na minha ótica, o mais feliz possível, e com isso eu tenho que falar a mesma linguagem que ele. Portanto, eu passo a ter aqui um papel um pouco diferente, e aí entra a parte diferente da doutora. Eu já não está em casa, já não está no seu local, já passa a estar num outro sítio que vai passar a ser a casa dele, de facto, porque ele depois vai interpretar aquele espaço como sendo o dele, mas até lá há um grande caminho e a pessoa tem que criar uma confiança muito grande em todas as pessoas que estão nessas instituições. Tem que haver aqui muito saber e muito saber falar a linguagem da pessoa que está com demência. E falar essa linguagem não quer dizer que a gente diga que sim a tudo, não é dizer que sim a tudo, é tentar ir ao encontro da conversa que se está a ter com esse doente, de maneira a não o deixar com os tais medos e não o deixar com falta de segurança, ou seja, ele tem que sentir segurança e nós temos que saber como dar a volta. E aí sim, depois vou entrar com certeza algumas questões que me vão fazer, mas queria adiantar que o gritar com as pessoas, o chamar a atenção, o dizer não faças isso, faz assim, tu sabes perfeitamente que é para fazer assim, não é para fazer de outra forma, não é a forma correta de tratar uma pessoa que tem demência. Agora, eu sei que isto acontece em casa, quando as pessoas já estão esgotadas, o cuidador de uma pessoa com demência é uma pessoa que tem muita hora com essa pessoa e é difícil, é extremamente difícil nós ouvirmos 100 vezes a mesma coisa durante o dia e tentar mudar a conversa e de modo nenhum conseguir. Enquanto nós, numa instituição, temos vários turnos, aparece uma cara e essa cara está bem disposta e ouve a pessoa e fala a mesma linguagem, em casa não, é sempre a mesma pessoa. Portanto, quando chega a uma determinada altura, de facto, eu aconselho a que não institucionalizar, mas pelo menos um centro de dia é muito importante. Um centro de dia para poderem ter outras caras, outras pessoas, terem atividades e terem alguém que tenha paciência para os ouvir. Porque essa paciência para alguém que está 24 horas por dia com alguém com demência, não são 24, são 48 ou muito mais. Portanto, isto é muito importante. A questão aqui do toque, do abraço, da segurança é muito importante para que um doente com demência sinta conforto e sinta apego para quando está numa fase mais difícil, consiga perceber que aquela pessoa ajuda. Gostaria só de fazer aqui um pequeno parênteses.
Complementando aquilo que a Sílvia estava a dizer muito bem, queria só dar aqui o outro lado. A Sílvia teve o cuidado de vos falar daquilo que sente o cuidador, que é tão difícil, e ela transmitiu muito bem isso, mas é importante também vermos o que é que sente a pessoa com demência quando lhe gritam e quando lhe tentam explicar que ela fez um disparate qualquer. Temos que perceber que a pessoa com demência já não percebe que está a fazer os disparates, ela acha que aquilo que está a fazer está bem feito. E, portanto, ao estarmos a insistir com ela em que, como não está bem feito, ela vai se sentir minimizada, vai se sentir humilhada, vai ficar extremamente triste, não vai perceber porque é que lhe estão a dizer aquilo, pode-se revoltar contra nós porque lhe estamos a chamar a atenção, e basta todos nós pensarmos se nós próprios, não tendo demência, se gostamos que nos chamem a atenção e que gritem connosco, e vamos perceber que não. Nós percebemos que, como dizia a Silvia, que é uma reação normal do cuidador por estar tão cansado, mas é importante também, quando fazemos isto, perceber o que é que vai passar para o outro lado. Não só não nos tranquilizar a nós, como ainda vai colocar a pessoa com demência mais exaltada e vai tornar a situação ainda mais complicada. Uma das questões que é muito abordada também nos atendimentos quando as pessoas procuram ajuda, nomeadamente em centro-dia, que é sempre o que eu aconselho numa primeira fase, é o facto das pessoas já não conseguirem ir à casa de banho. E esse é um dos traumas mais complicados para alguém que está ainda numa fase não inicial, mas já numa fase intermédia, mas que ainda tem a noção que até tem que ir à casa de banho. Mas de repente esqueceu-se e fica molhada. E às vezes chega ao pé de nós e olha para nós e olha para a roupa e do tipo, o que é que me aconteceu? Isto acontece muitas vezes. E a tendência, se estiver em casa com uma pessoa que está cansada, com uma pessoa que já está exausta de tudo, e ainda temos mais este panorama, muitas vezes é o ralhar, não é? Como se fosse uma criança, e que não é. E estas primeiras atitudes são de facto muito chocantes, e nós notamos aqui, claro que aqui quando há uma abordagem dessas, o que é que nós fazemos? Não tem problema, vamos, a gente vai trocar. Portanto, isto é o que nós fazemos por hábito. Quem está em casa e cansado não é isto que faz, e nós sabemos que não, porque a pessoa está cansada. E é legítimo, atenção, é legítimo, porque é muito difícil, Mas pronto, vamos passar aqui a outras questões, nomeadamente a agressividade, que as pessoas falam muito quando vêm aos atendimentos também, que é o facto das pessoas se tornarem agressivas. Pois está. Temos um erro no nosso PowerPoint, não se importam? Não se vai importar, pois não? Está ali um erro. Portanto, estava eu a dizer que é uma das situações também muito complicadas, que é a questão da agressividade. Porque é que as pessoas se tornam agressivas? Precisamente porque as pessoas estão com medo, e como estão com medo e não sabem como reagir, é inevitável. É assim, o primeiro impulso é sempre negativo, é sempre muito mais o ser agressivo, quer seja verbalmente, quer seja até fisicamente. Muitas vezes estas pessoas nunca foram agressivas na vida, nunca disseram asneiras na vida, mas depois começam a dizer, e as pessoas chegam aqui e dizem assim: Sílvia, mas como é que é possível? A minha mãe nunca disse uma asneira, como é que é possível? Sim, é possível porque a mãe não tem como fugir de uma situação em que ela se sente enclausurada, e a forma que ela tem de fugir é essa mesma, é o que lhe vem à cabeça. E isto acontece muitas vezes. Portanto, o doente ser agressivo é associado à demência porque alguma coisa não está a correr bem, é porque a comunicação não está a ser feita corretamente. A grande maioria das vezes é esse o motivo. Também há pessoas que, por natureza, são um bocadinho mais agressivas verbalmente e tudo mais, e agrava, obviamente, se estiver com uma fase de demência mais avançada, agrava um pouco se ele não for permeável à pessoa que está a falar, não é? Mas, por norma, isto é um dos assuntos que as pessoas também se assustam muito com a agressividade. Por norma, passa. Eu posso vos dizer que num universo de 40 utentes, eu não tenho utentes agressivos, e eu tenho utentes com vários patamares de Alzheimer e de outras demências, e não tenho doentes agressivos. Tenho doentes agressivos no início, quando eles estão com medo. Depois, não. Porquê? Porque a tal situação do iniciar, o falar a mesma linguagem do que eles, leva a que as coisas vão a bom porto, como eu costumo dizer. Portanto, continuo a referir que, de facto, os afetos, o carinho, são sempre a melhor resposta a qualquer situação com o utente.
Vou-vos dar, por exemplo, um exemplo de uma senhora que eventualmente queira ir, imaginemos, um exemplo que a doutora estava a dizer, uma cozinheira nata que está habituada a ir para a cozinha. Se estiver institucionalizada, como devem calcular, não pode entrar na cozinha. Como é que nós lidamos com isto? Portanto, e vamos imaginar que temos aqui um episódio de uma senhora que quer por força entrar dentro da cozinha porque ela é cozinheira e ela quer entrar na cozinha. É difícil, é muito difícil, porque tirar da ideia daquela pessoa que ela quer entrar dentro de um espaço que é para ela normal, há de ser difícil. Temos que começar com uma conversa, temos que começar com uma conversa primeiro que não seja dirigida àquilo que ela pretende, depois passar à situação do toque, talvez, ou do carinho. Olha, e que tal, dá um beijinho, olha, vamos antes ali passear, ou este tipo de coisas para tentar fugir a ideia daquele objetivo que é o ir para a cozinha. Portanto, e isto acontece muitas vezes no sentido de o toque e o carinho, olha, dá-me as tuas mãos. O dar as mãos é muito importante. Eu agora estou a falar de coisas que, obviamente, com a história do Covid, quase que parece que é impossível. Mas, infelizmente, nas instituições, ou felizmente nas instituições, continua a haver toque. Tem que haver toque. Tem que haver toque porque estas pessoas não vivem sem esse toque. É impossível. Nós temos que cuidar delas e temos que passar estes afetos a elas, porque senão não conseguimos lidar com eles, simplesmente. Portanto, nós continuamos sempre, ainda que haja Covid, a dar estes afetos e estes carinhos. Agora, nas atividades de vida diária, é assim, a substituição da pessoa, tal como a doutora dizia há pouco, portanto, enquanto estão em casa, efetivamente devem manter as tarefas, devem fazer tudo e nós, enquanto instituição, também o devemos fazer, nomeadamente as tarefas básicas do levantar-se, do tentar vestir-se, do escolher a roupa com a pessoa, dizer, olha, hoje vamos vestir o quê? Amarelo ou azul? Tipo, iniciar o dia de uma forma bem disposta e tentar dar o escolher, mesmo que a pessoa já não saiba qual é que é bem a cor azul ou qual é que é bem a cor amarela, não importa. Aqui o que importa é realmente fazer com que ela participe ou diga alguma coisa. O insistir com a pessoa falar, nem que as palavras não tenham a ver com o discurso que nós estamos a ter. É o falar a mesma linguagem do que eles. Nós podemos até estar a dizer... olha, hoje está um dia lindo, e a pessoa responde-nos, olha, eu também acho, ou então dizer outra coisa completamente que não é aquilo, é outra coisa, mas não importa, está a conversar connosco, e é isso que é a passagem que é importante, é essa. Portanto, devemos, obviamente, e isso é mais do que óbvio, enquanto as pessoas conseguirem fazer as suas coisas, o pentear-se, o lavar os dentes, tudo, atenção que eu já estou a falar numa fase da doença de institucionalização, eu estou a falar um pouco mais à frente do que a doutora falou até aqui. Tem que perceber a distância, porque há efetivamente uma distância de uma pessoa que ainda está em casa para uma pessoa que já está institucionalizada. E, ainda assim, eu sou apologista de que, de facto, a pessoa tem que fazer ou tentar fazer as coisas até conseguir. Sou apologista, inclusive, que a pessoa se tem que comer, eventualmente, para já, sou apologista que não se deve pôr os talheres todos na mesa, porque a pessoa às tantas já não sabe para que é que serve a colher, o garfo e o talher da sobremesa. Se a gente podemos facilitar, porque é que não havemos de facilitar? Portanto, em vez de colocar um batalhão de talheres, vamos só colocar uma colher ou vamos só colocar um garfo, para simplificar as coisas às pessoas. Elas não vão conseguir aprender. E eu tenho a percepção muitas vezes quando falo com familiares de que as pessoas querem fazer com que as pessoas aprendam novamente. Aquilo que estão a esquecer. Exatamente, aquilo que elas estão a esquecer. E eu acho que isso torna toda a gente muito infeliz. A pessoa que está a querer ensinar e a pessoa que não consegue aprender. Portanto, eu acho que é muito mais fácil simplificar. Em vez de estarmos a ensinar novamente que tem que comer com faca e com garfo, porque é que não devemos de dizer, olha, ok, tudo bem, deixá-lo comer com o garfo. Eu posso vos dizer, e isto pode chocar algumas pessoas, que há pessoas que às vezes vão com a mão. Mas eu prefiro que ela vá com a mão do que seja alguém que vai com uma colher e que lhe vai dar e tira-lhe essa mobilidade. Isto choca, é chocante, mas é a realidade e nós temos que viver com esta realidade. Portanto, o querer tomar banho é uma das questões também que nos levantam muito
das pessoas não quererem tomar banho. Porque é que as pessoas não querem tomar banho? As pessoas não querem tomar banho muitas vezes porque têm medo da água, porque não sabem perceber muito bem o que é que está a correr ali e não sabem definir que aquilo é água. Eu até agora olhei para cima como se tivesse um chuveiro por cima de mim. Mas de facto o que nós temos que fazer é de facto ajudar a pessoa a perceber que se meter lá a mão junto com a nossa mão, que aquilo não vai fazer mal. Que há que haver uma paciência muito grande, é preciso ter muita paciência, é preciso ter uma carga de carinho muito grande naquilo que se está a fazer. E o banho, a pessoa não quer tomar banho, a maioria das vezes porque tem medo da água. E há pessoas que não sabem isto. Porque é que se recusa a sentar à mesa, por exemplo? Há um dia que porventura não lhe apetece sentar naquele lugar, apetece-lhe sentar noutro. E a pessoa, se estiver em casa com um cuidador que está cansado, se calhar ele vai querer obrigá-lo a sentar naquela cadeira porque aquela é que é a cadeira dele. Nós aqui não quer sentar naquela, vamos hoje sentar naquela cadeira. E então trocamos a cadeira. Reparem, no fundo, tudo isto é tentar simplificar ao máximo a vida de uma pessoa com demência. As tarefas que são mais óbvias, aliás, isto é uma grande verdade, a coisa mais óbvia para nós, que é o agarrar numa escova e pentearmos, para eles pode ser a coisa mais difícil do mundo, porque eles nem sabem para que serve a escova. Portanto, e desde que a pessoa tenha esta percepção, vai olhar para o doente com demência de certa forma com outros olhos. Por isso é que estas mensagens são importantes. Deixa-me só dizer uma coisa. Acho que é importante nós termos uma noção e temos aqui algumas perguntas nesse sentido, porque é que às vezes eles fazem coisas tão bem feitas e depois no dia a seguir já não conseguem fazer, depois voltam a fazer outra vez. Não, as demências são evolutivas, são progressivas e não existe uma perda de capacidades que seja completamente bem definida, ou seja, tem flutuações, às vezes estão melhores, há dias em que estão piores, há dias que conseguem estar a pensar de uma forma mais correta, mais cognitivamente, como nós podemos dizer, cognitivamente ajustados, ou seja, conseguem ter pensamentos mais lógicos, há outros dias em que não têm tanto, nem tudo é explicado. Às vezes estão mais atentos, estão mais despertos, porque também têm mais estimulação, têm mais pessoas a falar com eles, a captar a sua atenção, e portanto é como se estivessem mais atentos e portanto conseguem pensar melhor. Há dias em que estão mais apagados, em que não são tão estimulados e que estão um bocadinho mais xoxos, já não conseguem fazer as coisas tão bem. Têm flutuações e nós temos que aproveitar quando eles estão bem para puxar ao máximo e quando eles não estão tão bem, puxamos à mesma. É nunca desistir. Exato. E eu, por acaso, ia-me esquecer, e ainda bem que a doutora falou nisso, porque há pessoas que, inclusive, dizem: parece que está a gozar comigo. Está a gozar comigo, só pode. Então, mas um dia faz as coisas, no outro dia não faz. E às vezes é preciso explicar exatamente o que a doutora diz. Não está a gozar de todo, porque ninguém quer não saber fazer coisas básicas, não é? Ninguém quer. E se a pessoa realmente num dia faz e no outro não faz, é porque de facto está doente e alguma coisa não está bem. Agora, aqui, em relação ao banho, portanto já falei, não é? Temos que de facto criar rotinas e de facto as instituições, quer centros de dia, quer instituições de internamento, têm essa característica. Obviamente a questão das rotinas é uma coisa muito importante, as horas, a forma como são feitas as coisas, os caminhos que têm que percorrer, a forma como se tem que fazer as coisas é muito rotineira. E há de facto pessoas que estabilizam muito, estabilizar, entre aspas, vamos lá, não em termos clínicos, mas mais em termos de comportamentos, pelo facto de fazerem sempre tudo igual, acabam por mecanizar ali um bocadinho a coisa, se assim se pode dizer, e de facto parece até que ficam, não é melhores, mas estão mais felizes, mais leves. Porquê? Porque falam a mesma linguagem, fazemos sempre as mesmas coisas e eu não tenho de me esforçar muito, ok, tudo bem, ninguém ralha comigo. Percebem? Isto também pode acontecer em casa. Tem que haver um mecanismo, tem que haver apoios, não pode ser só um cuidador, porque se for só um cuidador, chega ao fim de uma semana ou duas e já não está a fazer tudo igual. Mas se calhar se houver duas pessoas, se calhar já consegue. Mas isto é possível fazer-se. E se as coisas forem de facto mais mecanizadas, há menos tendência a haver conflitos com o próprio doente e o familiar ou o cuidador, ou seja, quem for.
Em termos de alimentação, também existem muitas situações complicadas, porque às vezes há pessoas que têm dificuldade em concentrar-se para comer, há pessoas que deixam de saber engolir, porque se esquecem, metem a comida na boca, mastigam, mastigam, mastigam e não engolem. E existem, de facto, estratégias que são importantes. Para quem ainda está em casa, inclusive, é importante perceber que a pessoa, quando já está nesta fase, precisa de estar muito concentrada naquela tarefa. Se tiver muitas coisas para distraí-la à sua volta, obviamente ela vai se esquecer de engolir e vai manter a comida na boca. Há uma das coisas que eu acho que é muito importante, e principalmente em instituições, que é uma coisa que me faz muita confusão. Às vezes há pessoas que chegam ali, é só para dar um iogurte, e dão, por exemplo, em pé, chegam ao pé da pessoa e começam a dar o iogurte. E seja em casa, seja onde for. Acho que isto é muito mau. Portanto, nós quando estamos a dar a refeição, seja ela o que for, seja um iogurte, seja o que for, devemos nos sentar ou em frente ao utente, caso ele nos permita isso, porque há pessoas que efetivamente às vezes a coisa não corre bem, mas estar em frente à pessoa ou estar do lado com a pessoa e ajudá-la a comer. Não fazer disto um mecanismo como que, ok, tudo bem, tem que comer, bora lá. Não é isto que se quer, não é isto que se pretende. Portanto, é muito importante ajudar e muitas vezes colocar-nos à frente do próprio doente e engolirmos junto com ele, obriga-o a pensar e a engolir também. Porque quando chega a esta fase é mesmo muito complicado e eles esquecem-se de mastigar a comida. Vou só reforçar aqui um aspecto que a Sílvia falou, que tem a ver com o dar a refeição ao nível da pessoa, portanto sentar-se e estar ao nível. Eu só vou referir outra coisa que a Sílvia não referiu, que é o que é que a pessoa sente. Porque quando nós estamos em pé por cima da pessoa para lhe dar a refeição é muito intimidatório, assusta. Parece-me que nós nos sentimos pequeninos ao pé do outro, parece que temos vontade ainda de nos encolher mais. E isto assusta muito, por isso é que a Sílvia estava a referir muito bem esta questão de estarmos ao mesmo nível do outro, porque é isso que estamos a dizer, estamos aqui de igual para igual. Obrigada. Eu agora vou-vos falar muito brevemente, dar só aqui algumas informações sobre o Estatuto do Cuidador Informal. As coisas ainda estão agora a começar, ainda não se sabe muito bem como é que isto se processa, mas temos aqui já algumas informações principais que é importante dar. Em primeiro lugar, é fundamental sabermos que a presente lei do Estatuto do Cuidador Informal exclui quem não seja cônjuge, parente ou afim até ao 4º grau da linha reta ou da linha colateral da pessoa cuidada ou unida de facto. Ou seja, o que é este conjunto de palavras aqui, esta frase complicada quer dizer que só as pessoas que são familiares diretos é que podem pedir o Estatuto de Cuidador Informal, ou seja, o cônjuge, a esposa ou o esposo, o filho, portanto, quem vive em união de facto, quem não é casado, mas vive em união de facto e pode obter essa comprovação através da junta de freguesia, a dizer que habitam ambos na mesma casa há X anos. Portanto, só as pessoas em linha direta, descendentes diretos ou ascendentes, não é? Porque se for uma mãe a cuidar de um filho que tem demência precoce também pode acontecer. Portanto, tem que ser de linha direta. Depois existem duas figuras, a figura do cuidador informal principal e a figura do cuidador informal não principal. Portanto, também existe, ou seja, quem cuida e quem auxilia no cuidado. Outra questão muito importante é quem é que se considera a pessoa cuidada, ou seja, quem necessita de cuidados permanentes e já tem que ter outras duas prestações. Portanto, e seja claro, de uma das seguintes prestações, ou seja, tem que ter pelo menos uma, que é o complemento de dependência de 2º grau ou subsídio por assistência de terceira pessoa. Ou seja, já tem que ter este estatuto de pessoa com necessidades especiais através de um pedido que já teve que ser feito no âmbito de outro processo, ou para o complemento de dependência em 2º grau ou por assistência de terceira pessoa. Pronto, depois já lá vamos. Os cuidadores informais têm direitos e deveres, portanto, na lei diz quais são os direitos e quais são os deveres, e a pessoa cuidada também tem direitos e deveres. Portanto, quando vocês pensarem em recorrer ao Estatuto do Cuidador Informal, é importante que se informem junto a um assistente social sobre um bocadinho mais sobre esta lei e um bocadinho mais sobre quais são os processos prévios que têm que pedir, nomeadamente estes outros complementos, estes outros apoios financeiros que já existem e que podem ser solicitados.
Este estatuto consagra uma série de medidas de apoio ao cuidador, muitas delas ainda não estão em prática, estão a ser desenvolvidas agora. Existem medidas destinadas a informar e a capacitar, bem como a assegurar apoio psicossocial ou participação em grupos de ajuda mútua. O que é que isto quer dizer? Que estão a ser pensadas e desenvolvidas medidas para apoio ao cuidador, quer seja ao nível da sua formação, saber como lidar com pessoas com demência, como também, ou com pessoas com deficiência, neste caso não é só pessoas com demência, o estatuto é amplo, não é só para pessoas com demência, mas também em grupos de ajuda mútua, ou seja, tem algum tipo de apoio psicológico. Depois, medidas destinadas ao descanso do cuidador informal, ou seja, quando o próprio cuidador está tão cansado, como dizia a Sílvia há pouco, que percebe que já não tem paciência e que precisa de ajuda para cuidar da pessoa com demência, mas que ainda não a quer colocar numa instituição. Existem outras medidas, como por exemplo o descanso temporário, onde a pessoa com demência vai para uma instituição durante 2 ou 3 meses, para alívio do cuidador, e depois então regressa à casa, depois o cuidador tem tido aquele período de tempo para conseguir descansar. Existe também o subsídio de apoio ao cuidador informal principal, que também está a ser elaborado. Depois a promoção da integração no mercado de trabalho de cuidadores informais após o término da prestação de cuidados, ou seja, a pessoa usufrui deste estatuto de cuidador informal, mas vai haver um dia em que infelizmente a pessoa com demência vai acabar por nos deixar. E nesse momento existe a preocupação de dar um suporte aos cuidadores e ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho. E depois existe também a tentativa desta articulação entre a vida pessoal e profissional, também ainda quando muitas vezes os cuidadores informais têm que se manter no ativo para conseguir subsistir, para terem um rendimento que lhes permita subsistir. Portanto, isto são aspectos da lei que ainda estão a ser trabalhadas, a lei já está publicada, falta e está em afinação estes pequenos pormenores, mas já é possível pedir este estatuto do cuidador informal e receber depois o subsídio que será de acordo com aquilo que for definido para cada uma das situações. E ao fim da nossa apresentação, estamos agora abertas a perguntas. Muito obrigado, Sílvia e doutora Ana, pela excelente apresentação. Acho que com os exemplos práticos, claro que temos a teoria, mas os exemplos práticos que deram ajudam muito a perceber o que é o dia-a-dia das pessoas com demências. Sem mais demoras, vamos então passar às perguntas. Vou passar à Nermina. Nermina, falta o som. Exato. Okay. Peço desculpa, o som estava desativado, estava ativado. Eu vou então começar por questionar e depois então ia pedir aos participantes, para quem quiser colocar questões, para escrever, há aí uma opção que é o Q&A. Peço desculpa, está bem? Escrevam lá as questões, portanto, todas que quiserem colocar. Olha, e Nermina, aproveito para dizer que temos já uma questão. Não é? Se calhar íamos por aí, começar por aí. Adam, o que é que tu achas? Pode ser? Portanto, a questão de uma participante é, existem centros de dia só dedicados a doentes com demência? Só? Muito poucos. Existe, a Alzheimer Portugal tem, a associação tem valências, tem várias valências, tem centros de dia, serviço de apoio domiciliário e unidade residencial, tem um lar, que só para pessoas com demência, mas isso é muito raro. Já existem centros de dia e equipamentos e valências só para pessoas com demência, mas ainda não são muitos. Eu acho que, e agora a Silvia, que tem um centro de dia, irá falar a seguir e dar o seu testemunho. Eu acho que mais importante do que se é só para pessoas com demência é ter profissionais qualificados que saibam ajudar tanto pessoas com demência como pessoas sem demência e conseguir integrá-los no mesmo grupo. Isto é que é fundamental, Silvia. Que é mesmo, é isso mesmo. A instituição da qual eu sou responsável tem centro de dia que, infelizmente agora com o Covid, tivemos que fechar e de facto nós recebemos aqui muita gente com demência, mas também temos pessoas sem demências. E de facto, se eu pesar, eu tenho mais pessoas com demência do que pessoas sem demência. Mas é positivo. É positivo desde que o grupo consiga integrar e saber colocar as pessoas nos seus sítios. Ou seja, eu não posso pôr, e vou dar um exemplo muito rápido, eu não posso pôr um utente que já não consiga comer de faca e garfo ao pé de 2 ou 3 senhoras que ainda comam de faca e garfo.
porque as próprias pessoas não vão estar integradas. É preciso os centros terem a sensibilidade e terem a percepção de que doente é que está à nossa frente e que grupo é que devemos integrar, porque as pessoas podem encaixar-se em diversos grupos numa instituição. Ok. Dermina? Adam, eu acho que temos aí mais uma questão. Sim. Está no bate-papo, peço desculpa. A velocidade com que as capacidades se deterioram varia de pessoa para pessoa, correto? Por alguma razão específica? Depende do organismo de cada pessoa. E vejamos uma coisa, aquilo que já é sabido e que isso já é estudado cientificamente e já está comprovado é que quando normalmente, não é sempre, mas normalmente, a grande maior parte das vezes, quanto mais idosa já é a pessoa quando surgem os primeiros sintomas e quando é feito o diagnóstico, mais devagar evolui. Porquê? Porque o metabolismo humano tende a desenvolver-se e a ser mais lento com o avançar da idade. Casos, por exemplo, novos de demências, por exemplo, doença de Alzheimer tipo familiar, que acontecem, e demência frontotemporal, por exemplo, que acontecem em idades a partir dos 40 anos, 50, têm tendência a evoluir muito mais depressa, porque o nosso metabolismo, enquanto mais novos, é mais rápido. Não é? E, portanto, sabemos que existe isso. Independentemente disso, e voltando à pergunta que nos foi colocada, não existe algo pré-definido sobre qual é a rapidez com que evolui. A esperança média de vida desde que surgem os primeiros sintomas varia entre os 8 e os 12 anos, o que obviamente contempla casos galopantes de pessoas que começam a ter os primeiros sintomas e que ao fim de 6 meses estão numa fase muito avançada e acabam por falecer, e aquelas pessoas que estão 20 e 25 anos e 30 anos com demência. Não é? Portanto, a média dá mais ou menos entre os 8 e os 12. Isto tudo vai variar muito, e a Silvia também pode falar um bocadinho sobre isso, se achar pertinente, que é a estimulação cognitiva que fazem às pessoas. Ou seja, quanto mais nós estimularmos cognitivamente as pessoas, quanto mais puxarmos por elas, mais metemos os neurónios em funcionamento, menos eles morrem, mais devagar evolui a demência. Não sei se queres... A única coisa que eu acrescento aqui também tem a ver com a própria pessoa, atenção. Porque existem pessoas que querem ser puxadas, querem ainda viver, e há muitas pessoas que são tristes por natureza e por estarem doentes ou são mais deprimidas e não se consegue estimular tanto, e elas próprias fecham-se na sua cápsula. E como a doutora dizia bem, nós temos que respeitar, de certa forma, as pessoas não são todas iguais, as pessoas não gostam todas de dançar, não gostam todas de ver televisão, não gostam todas de fazer tudo. E há pessoas que gostam de estar no seu canto e deixem-me estar. E se nós sentirmos que a pessoa até está bem, não está felicíssima, não está, mas está bem, temos que aceitar. E aí isso também acho que influi um bocadinho. Eu posso vos dizer que tenho uma senhora com 104 anos e tenho a grande maioria dos meus utentes têm entre os 80 e os 90 e muitos. Portanto, é uma faixa etária muito alta, não é? Mas depende. Depende da pessoa. Ok. Não sei se haverá mais alguma pergunta da parte dos participantes, penso que não é? Sim. Pronto. Então eu vou... ok. Fugiu uma. Não. Olha, está aqui outra. Ok, eu já li, posso responder. Já leu? Portanto, eu vou só ler para os participantes. Boa tarde. Até que ponto se pode considerar a demência? Porque tenho 75 anos, esqueço muito. Uma pessoa que se esquece com frequência. Todos nós nos esquecemos de coisas. Eu também me esqueço e sou jovem. Os óculos, por exemplo, é um drama, e chaves de casa e chaves do carro, pronto. Qual é a grande diferença? O que é que nos deve preocupar? Nós, quando perdemos coisas, todos nós, normalmente, conseguimos fazer um processo que é pensar onde é que eu estive, onde é que eu os posso ter deixado. Ou seja, por exemplo, se eu entrar em casa e sei que entrei de óculos, e quando estou a sair de casa, passado um quarto de hora, vou ver, não tenho os óculos, pois em algum sítio. O que é que nós vamos pensar? Onde é que eu fui? Se calhar vou pensar, olha, fui ao quarto e fui à cozinha, portanto é lá que eu vou procurar os óculos. Uma pessoa com demência não consegue fazer isto, porque não se consegue lembrar, porque não tem memória a curto prazo, não se consegue lembrar onde é que foi. E, portanto, tem que procurar na casa toda. Enquanto conseguimos fazer este processo para trás, estamos bem. É sinal que estamos só distraídos ou que estamos... Pronto, e depois há aqueles déficits, aquela perda cognitiva normal da idade, aqueles esquecimentos normais da idade. A grande diferença é esta, quem tem demência não consegue voltar atrás. Recordo também apenas que não é só problemas de memória, para se ter uma demência tem também de ter dificuldades noutras áreas,
como aquelas que eu disse há pouco, da noção de espaço, noção de tempo, capacidades para fazer as atividades da diária, etc. Okay? Acho que temos mais uma pergunta. Sim. Nermina, queres ler? Sim, deixa-me só. Eu penso que está aqui No Q&A. Ok. Existem pessoas especializadas para estimulação cognitiva para apoio domiciliário, onde posso pedir ajuda? Então, aqui temos duas questões. Existem os psicólogos, os neuropsicólogos, existem os terapeutas ocupacionais, pronto, podem pedir a um destes profissionais, encontrarem um destes profissionais, a Alzheimer Portugal também tem, mas depende depois da zona de abrangência, porque conseguem, mesmo em Lisboa, ir numa zona mais restrita, mas em Lisboa, por exemplo, e nas outras zonas do país, existem clínicas também de neuropsicologia e de terapia ocupacional, portanto, o importante é vocês encontrarem alguém destas especialidades, terapia ocupacional, psicologia ou neuropsicologia. Depois, alguma coisa também é muito importante e que também se pode juntar aqui, que são os terapeutas da fala e os fisioterapeutas, por exemplo. Portanto, é mais ou menos por aqui. Há várias respostas, podem também perguntar na Alzheimer Portugal, que também tem lá alguns serviços que vos podem indicar. Há alguma prevenção para a demência? Outra pergunta que temos. É outra pergunta, sim. Qual? Só boas. Eu gosto muito de vocês, digo-vos já. Estou a adorar este público. Nota-se, não é? Nota-se. Vocês fazem perguntas extremamente pertinentes, estou a gostar imenso. Então é assim, não se sabe porque é que surge a demência. Ou seja, a demência de tipo familiar, a doença de Alzheimer de tipo familiar é genética. Pronto, tem um caráter genético. As outras não se sabe muito bem porque é que surgem. Existem suposições, alguns estudos que já indicam alguns comportamentos de risco e algumas situações de risco, por exemplo, traumatismos crânioencefálicos, traumatismos cranianos, partir a cabeça, principalmente quando se parte mesmo a cabeça e se chega ao cérebro, porque há perda neuronal que pode desencadear o processo de demência. Mas também se fala de estados depressivos recorrentes, ao longo de uma vida inteira a pessoa ser sempre muito deprimida, obesidade, falta de relacionamentos sociais, ou seja, isolamento, tabagismo, as pessoas, alcoolismo, portanto, falta de exercício físico, são algumas das coisas que são faladas hoje em dia como podendo facilitar o desenvolvimento de demências, ou seja, o que é que nós temos que fazer para prevenir? O contrário disto tudo, ou seja, tentar não fumar, não beber em excesso, fazer exercício físico, manter relações sociais com as outras pessoas, estimularmos-nos cognitivamente, seja a ler, a ver televisão, a ver filme e comentar. Ou seja, porque quando nós falamos em fazer coisas, não é só fazê-las sozinhos, é fazer e comentar. Por exemplo, às vezes coloca-se as pessoas com demência a ver televisão. Ok, tudo certo, mas ao passar 10 minutos, se ela não estiver a falar com ninguém sobre aquilo que está a ver, ela já não está a ver, já está noutra. Portanto, é importante percebermos que é importante ter alguém a comentar aquilo que está a passar, para manter a atenção da pessoa. Nós, enquanto ainda não temos demência, é aquilo que eu vos estava a dizer há pouco, então, é mesmo ter um estilo de vida dito hoje saudável, que serve para as demências e para uma série de outras coisas também, não é só para a demência, mas é manter mesmo um estilo de vida saudável, viverem ao máximo cada um dos dias. Mais perguntas? Temos outra aqui no bate-papo, não sei se conseguem ver, doutora Silvia e doutora Ana, mas posso ler? Nós conseguimos, é melhor ler porque as outras então eu vou ler então. Será que leguminosas e frutos vermelhos ajudam, como as nozes que dizem que é bom para ativar o cérebro? Olha, vocês fazem perguntas mesmo boas. É assim, é importante não ter esta questão da obesidade em mente, ou seja, não comer coisas que têm demasiada gordura. Tudo o resto, nós sabemos, por exemplo, o alecrim, dizem que faz muito bem para a memória. Agora, não existem estudos científicos que comprovem nada disto. Se são nozes, se é o alecrim, se é isto, se é aquilo, não se sabe. O que sabe é se nós fizermos uma alimentação equilibrada, que não tenha demasiadas gorduras também por causa do colesterol. E porquê? Colesterol entope veias, AVC e demência vascular, não é? Portanto, tudo isto tem uma cadeia. Portanto, tentem fazer, se vocês gostam de nozes, comam nozes, não exagerem, porque é uma gordura saudável, mas não deixa de ser uma gordura, portanto, tudo o que é em excesso não se deve comer, não é? Faz mal, como nós dizemos aos mais pequenos, não é? Tudo o que é em excesso faz mal.
E, portanto, é um bocadinho por aqui, é um bocadinho por tentar manter uma alimentação equilibrada. Por favor, vivam muito, riam, sejam bem dispostos. E eu acho que não há nada que diga exatamente como a doutora dizia, não há timings, não há um protótipo de pessoa que vai ter Alzheimer ou não vai ter Alzheimer. A verdade é essa. Eu posso lhe dizer que tenho aqui as pessoas mais saudáveis do mundo, e tenho as pessoas que já fizeram os maiores disparates do mundo e têm Alzheimer. Já tive pessoas com 60 anos, com 50 anos e tenho pessoas com 80. Portanto, não podemos também viver sob esta pressão do será que vou ter, será que não vou ter. Temos que estar atentos, sim, temos que cuidar daqueles que têm, sim, mas vamos viver muito. Eu acho que há uma coisa ligada aqui àquilo que a Sílvia estava a ouvir a Sílvia, e lembrei-me aqui de uma coisa que me parece que é importante partilhar convosco, que é assim, o que é que nós podemos fazer de mais direto? É uma coisa muito simples, porque, como dizia a Sílvia, com muita razão, nós não sabemos quem é que vai ter ou não vai ter demência. Ou seja, nós podemos ter uma pessoa que tem, por exemplo, um nível de escolaridade muito baixo, que não andou na escola, que é pouco diferenciada, pode desenvolver demência, mas também pode desenvolver demência um professor universitário com 4 doutoramentos, que deu aulas na vida inteira. Eu tenho, a maioria dos meus utentes, não assustando nenhuma profissão, são enfermeiros, professoras, já tive juristas, já tive advogados, portanto, como vê, e já tive a simples agricultora, já tive... É uma imensidão de pessoas que... Sílvia, não diga as profissões todas, senão as pessoas todas vão pensar que vão ter demência também. Senão já vou dormir mal hoje a pensar, ai... Eu agora vou continuar. Tá bom. Estava a ter esta conversa, porquê? Porque como nós não sabemos, e tanto chega a um lado como chega ao outro, aos mais diferenciados como aos mais humildes, claro, nós percebemos. A verdade é que aquilo que nós podemos fazer é cultivarmos muito. O que é que isto quer dizer? É estimularmos muito, fazer coisas que metam os neurónios a pensar, ao contrário do que se pensava há muitos anos atrás. E eu ainda sou dessa altura, que há 30 anos atrás, quando eu entrei no mundo das demências, salvo seja, dizia-se que não existia neuroplasticidade cerebral. O que é que isto quer dizer, para quem não conhece o termo? Ou seja, que os neurónios não se reproduziam, não nasciam novos neurónios. Aqueles que a gente tinha a partir da idade adulta eram aqueles que nós íamos manter e não havia mais. Já se sabe que isso não é verdade. Já se sabe que nós estamos sempre a produzir neurónios. Ou seja, quanto mais nós pensarmos, quanto mais fizermos coisas que nos estimulam, mais neurónios vamos ter. E agora, de uma forma muito simples, o que é que isto nos interessa? Se nós tivermos uma pessoa, em sentido completamente figurado, se nós tivermos uma pessoa com 500 neurónios e tivermos uma pessoa com 5.000, aparecendo os primeiros sinais de demência e começando a demência a evoluir, em quem é que se vai manifestar primeiro? Na que tem menos. Porque tem menos neurónios de recurso para fazer aquilo que os outros deixaram de fazer, não é? Portanto, quanto mais neurónios nós tivermos, quanto mais nós pensarmos, mesmo que venhamos a ter uma demência, provavelmente ela vai se manifestar mais tarde e nós vamos ter mais recursos cognitivos para conseguir lidar com ela e encontrar estratégias para conseguirmos fazer as nossas atividades do dia-a-dia mais facilmente, porque temos mais neurónios. Tenho 50 anos e fui para a faculdade agora. Adivinham lá porquê? Estou a criar neurónios. Temos aqui mais 2 questões. A medicação atrasa o processo de demência? É o objetivo na medicação. Não cura, não existe cura ainda. O objetivo é estabilizar e fazer com que as pessoas estejam cognitivamente atentas, mais tranquilas, para que possam ter capacidade de estimulação. Uhum. Eu tenho aqui mais uma questão. Existem testes que permitem identificar as mudanças cognitivas associadas a demências? Sim, aliás, quando se faz o diagnóstico, faz parte do diagnóstico do protocolo normal dos especialistas, é obrigatório fazer uma avaliação neuropsicológica. Essa avaliação, que pode ser feita regularmente para verificar qual é a evolução que a patologia vai tendo ao longo dos anos, pode-se fazer, por exemplo, uma vez por ano. E o que isso vai dizer é quais são as áreas do cérebro que são mais afetadas e com isso consegue-se perceber que tipo de demência é que nós estamos a falar e diz-nos também, quando é feita com regularidade, qual é a evolução que aquela pessoa vai demonstrando, quais são as capacidades que vai perdendo ou quais são as capacidades que por estimulação cognitiva consegue ainda manter. Uhum. E as demências são reversíveis? As demências são progressivas. A única demência que não é obrigatoriamente progressiva é a demência vascular. Porquê? Porque uma pessoa que se tiver um AVC,
Portanto, o AVC é, portanto, como vocês sabem, arrebentar uma veia numa zona do cérebro. Portanto, vão ser lesadas determinadas zonas. Se não houver outro AVC nem outra demência associada, só aquela zona é que está afetada. Portanto, não vai haver evolução. Os sintomas que surgem com a demência são aqueles que vão ficar com o tempo. Que surgem com o AVC são aqueles que vão ficar com o tempo. Só se acontecer um outro AVC ou uma outra demência associada é que então vai existir uma evolução. Do resto, todas as outras são evolutivas. Temos aqui outra questão. Há produtos naturais, tais como suplementos para memória, são aconselháveis? Não existem estudos científicos sobre isso, portanto... Fica ao critério. Ok. Tenho aqui outra questão. Se houver um acontecimento na vida familiar de pessoa com demência, que irá perturbar a sua tranquilidade e estabilidade emocional, devemos partilhar esse acontecimento? Se não partilharmos e se a pessoa vier a ficar a saber por outros, o que devemos esperar? Fica revoltada? Como lidar com essa situação? Eu vou dar a minha opinião e depois a Sílvia dará a dela. Eu acho que nós, por norma, devemos dizer a verdade às pessoas, principalmente, por exemplo, quando falamos da perda de entes queridos, quando se perde um filho, um irmão, alguém querido. Mas depois, por outro lado, e tem de ser pensado também, porque as pessoas têm o direito de se despedir, mas por outro lado também temos que ver se as pessoas têm capacidades cognitivas para perceberem o que estão a ouvir, porque se não tiverem não vale a pena estar a massacrar a pessoa e a fazê-la estar a chorar e depois no dia a seguir já não se lembra, tem que lhe dizer outra vez e ela volta a chorar e depois já não se lembra. Quer dizer, isto é um massacre, não é? Portanto, acho que temos que perceber qual é o estado cognitivo da pessoa, se ela vai conseguir ou não perceber o que é que se está a passar, e porque senão não vale a pena estar a magoar a pessoa sem modo. Sim, pois. Isto são aquelas partes em que eu e a doutora não somos tão coniventes, ou seja, eu não concordo, eu sou muito protetora das pessoas que estão comigo e de facto acho que é mesmo um massacre dizer a uma mãe que perdeu um filho que no dia a seguir não se vai lembrar e que vai perguntar pelo filho e vai efetivamente chorar outra vez, e eu já passei por várias situações dessas. Para mim, enquanto Sílvia e enquanto protetora dos meus utentes, eu aconselho sempre os familiares a não o fazerem, porque é de facto muito violento, principalmente se for um ente querido, como dizia a doutora. Isto é, atenção, a minha opinião pessoal e pela prática que tenho de tantos anos a lidar com estas pessoas. Há pessoas aqui que perdem filhos e é assim, eu acho que é muito violento, porque a pessoa esquece. Claro. A pessoa esquece e depois vai voltar a perguntar. Portanto, e eu, como falo a mesma linguagem do que eles, tento fugir dessa conversa, tento dizer outra coisa qualquer e vai passando o tempo e a pessoa não precisa de passar por esse sofrimento. Mas isto, como vos digo, é meramente a minha opinião pessoal e enquanto profissional na minha casa é isto que eu faço. E é o que eu aconselho os familiares também a fazerem. Muitas vezes as pessoas estão numa fase mesmo muito inicial, é que conseguem, por exemplo, quando perdem alguém querido, fazer o processo de luto e perceberem o que é que aconteceu, porque ainda estão numa fase inicial, portanto ainda percebem o contexto, ainda têm recordações, memórias, não é? A partir do momento em que começa a demência a evoluir, já é um bocadinho como estávamos aqui a falar, já começa o sofrimento a ser mais do que o benefício, a ser maior, não é mais, a ser maior que o benefício de saberem o que é que se passou. Portanto, acho que é preciso perceberem qual é de facto a fase em que a pessoa está. Se for uma fase muito inicial é uma coisa, a partir de certa altura é um massacre, não vale a pena. A demência afeta mais os homens ou as mulheres? É igual? As mulheres vivem mais tempo, portanto, obrigatoriamente, quanto mais idoso se é, maior é a probabilidade de desenvolver uma demência e as mulheres vivem mais tempo. Portanto, Okay. as mulheres. Mas atenção, também normalmente as cuidadoras são mais mulheres que homens. É verdade. Ok. Por questões culturais, muitas vezes, porque as mulheres são as cuidadoras preferenciais nas famílias, não é? Também por aí, mas acaba por ser um bocadinho isso. Nermina, vamos para a última pergunta. Sim. Já estamos aqui. Exato. Eu tinha só aqui mais uma questão, posso colocar, Adam? Sim. Ok. Então é assim, a comunicação com pessoas que tenham demência pode ser um desafio. Além de falar a mesma linguagem, quais são outras medidas que devemos ter em atenção?
Sabem que nós na Alzheimer de Portugal temos um workshop de 3 horas, que às vezes é de 4, só a propósito da comunicação. Isso é uma pergunta muito, muito grande. Muito difícil. Muito difícil. A Sílvia já há pouco deu vários exemplos. Deu o exemplo do toque, deu o exemplo do olhar nos olhos. Tudo isto são formas de comunicação. Atenção, olhar nos olhos é uma forma de comunicação. Utilizar um tom de voz calmo, tranquilo, dizer as coisas de forma faseada, ou seja, não dar uma instrução grande de uma vez só que a pessoa vai se perder. Frases curtas. O que é que eu me estou a esquecer mais? Não aparecer pelas costas da pessoa, falar com a pessoa sempre de frente, para não a assustar. As pessoas com demência começam a ter um campo de visão mais reduzido. E, por exemplo, se eu estiver aqui, eu estou aqui a falar com a Sílvia, se eu tivesse demência e a Sílvia começasse a falar, eu não ia perceber que ela estava a falar comigo. Não é? Porque eu simplesmente nem sequer a via. E eu sou muito adepta do toque. Eu acho que quando a pessoa confia, o só tocar as mãos, eu muitas vezes inicio a minha conversa com um doente que esteja mais agitado em dás-me as tuas mãos, dá-me as tuas mãos, posso dar um beijinho? Este tipo de abordagem, de carinho, muitas vezes funciona. Baixa logo a guarda muito, 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 muito. O dar as mãos, o dar um beijinho, perguntar, pronto, frases carinhosas, mesmo que a pessoa esteja super irritada e muito manusear, não importa, nós temos que ir com um contexto diferente, mas de facto, como a doutora diz, isto, cada caso é um caso e é difícil, é muito difícil, é um desafio grande. Para terminarmos aqui a nossa sessão, gostaria só de partilhar esta informação ainda dentro desta questão da comunicação, que é, muitas vezes, e há bocadinho a Sílvia falou também um bocadinho disso, muitas vezes nós temos tendência, porque nos custa ver o nosso familiar a perder capacidades, e temos tendência a tentar puxá-lo para nós, e portanto quando ele faz um disparate, temos tendência a tentar mostrar que ele fez um disparate e a explicar porque é que foi um disparate e a explicar como é que tem que fazer. Ele tem demência, não vai conseguir perceber, não vai conseguir decorar, é tempo perdido, só vai estar a desgastar cuidador e pessoa com demência. Portanto, quando nós tentamos falar com eles e dar grandes explicações, estamos a fazer um disparate nós, porque eles não vão conseguir acompanhar, já não têm capacidade de raciocínio para conseguir perceber e é simplesmente um desgaste. Portanto, tentem ser, lá está, sintéticos e muito calorosos, como dizia a Sílvia. Está certo. Muito obrigada, doutora Sílvia, doutora Ana, obrigada. Temos aqui só uma questão final. O doente com demência tem tendência a emagrecer e porquê? Tem tendência, quer dizer, pode acontecer as duas coisas. Podem acontecer pessoas que comem demais porque já se esqueceram que já comeram e podem acontecer pessoas que acham que já comeram e não querem comer, que se esquecem que têm que comer. Depois há outra questão, se as pessoas não tiverem atividade física, também não gastam energias. Não gastam energias, não têm que as repor. Não tendo que as repor, o organismo não sente fome. Não sente fome, não comem. Isto é uma questão. Outra questão tem a ver com a alteração de paladar. As pessoas deixam de sentir sabor, só sentem os extremos, o que é muito doce e o que é muito salgado. Por isso, às vezes, só querem croquetes e rissóis, como eu costumo dizer, outras vezes só querem bolachas Maria e bolos. Doces, muitos doces. E nós temos que controlar isso, porque de um lado temos a hipertensão arterial, do outro lado temos a diabetes. Portanto, ervas aromáticas na comida têm sabores fortes e faz com que eles tenham algum tipo de prazer. Senão, as pessoas dão 2 ou 3 colheradas na comida, não sabem nada, não querem comer mais. Mas é uma característica, eu por mim falo, em termos de experiência, há muita tendência a emagrecer, é um facto, eles emagrecem muito. O explicar porquê já é mais científico e não vos consigo dizer, mas que há uma tendência muito grande a emagrecer. Principalmente estou já a falar numa fase final, numa fase de acamado, atenção. Sílvia, doutora Ana, muito obrigado por esta hora. Foi muito esclarecedor. Obrigado também à Associação Alzheimer de Portugal. Damos por encerrado este webinar e agradecemos a todos os participantes. Numa altura de confinamento, devemos continuar a ser prudentes e responsáveis. A nossa proteção, além de nos ajudar a nós, ajuda aos outros. Obrigado e à Madeira. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, boa tarde.